os nossos problemas mesmo, a origem deles, estão ligadas lá atrás. Às vezes ao mundo da nossa infância, ali do 0 aos 7 anos, muitos dos nossos problemas também ligados aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos bisavós. E quando a gente toma consciência desse verdadeiro problema, a gente tem a oportunidade de dissolver e de desligar de muita coisa que a gente vem trazendo como peso. E essa ferramenta da constelação individual, ela pode ajudar muito. A constelação, ela pode ser feita de forma individual e nos grupos. Mas nem sempre a gente tem a oportunidade, o terapeuta, de estar realizando grupos. E a ferramenta da constelação individual é aquele dia a dia, que a gente pode fazer no consultório, o terapeuta dentro de uma intervenção, o psicólogo dentro de uma psicoterapia sistêmica, e que tem as suas características. O grupo tem as suas características e a individual também. No grupo, muitas vezes eu prefiro utilizar quando tem dinâmicas aí maiores, mais poderosas, onde eu vou precisar das informações que o representante ele traz, quando é posicionado nesse campo. E a individual, como eu falei no dia a dia, a pessoa traz uma queixa e a gente já consegue ver muitas coisas que estão acontecendo. A gente conecta dentro do meu trabalho, do Roberto também, com a consciência sistêmica, que tem como base a constelação familiar, mas que ela agrega a psicossomática, que é o olhar para a doença. Muitas pessoas que chegam para fazer a constelação, as queixas são as doenças, os problemas, e que muitas vezes até o Dr. Fernando falou aqui, está ligado lá atrás com o conflito emocional infantil, e com essa ferramenta a gente tem a oportunidade de acessar e de ver. A constelação individual, ela pode ser utilizada em qualquer sistema. A gente fala muito constelação familiar, e aí já vem a imagem da família. Ela pode ser muito bem utilizada lá, traz muitas informações, mas ela também pode ser utilizada no trabalho de coach, no trabalho de consultoria, no trabalho de empresas, a pedagogia sistêmica, como foi falado aqui, na psicoterapia sistêmica, no trabalho do psicólogo, o trabalho que muitas vezes é feito semanalmente, com sessões de 50 minutos. Eu utilizo essa técnica normalmente num segundo atendimento, onde no primeiro atendimento eu pego informações como se fosse uma anamnese, pegando informações da família de origem, da família atual, da queixa, das motivações, quando começou, a gente vai passar um pouquinho isso. E isso pode, com facilidade, entrar no trabalho do psicólogo. Depois que eu faço esta constelação na psicoterapia, né, no trabalho, no consultório, eu registro. Eu tiro uma foto dela e guardo. E é comum depois eu retornar nessa constelação com o cliente, ou ter esse trabalho também para eu trabalhar em outras sessões. Ela me serve para fazer diagnóstico, para ver o que eu preciso trabalhar depois com o meu cliente. E a gente pode chamar isso até de subsistemas. Quando a gente faz uma constelação dentro, né, desse caminho da consciência sistêmica, a gente pode fazer ela, vamos chamar assim, de completa. E depois pode-se trabalhar subsistemas, que seria, por exemplo, família atual, família de origem, relação eu e meu pai. E então, com esse trabalho registrado, feito esse diagnóstico, eu consigo seguir depois, pegando os pontos que eu vejo que é necessário ser pontuado. E eu coloquei, a gente colocou ali também, né, Roberto, a intervenção sistêmica. A intervenção sistêmica é aquela pessoa que vem trazer a questão dela, o cliente, e a gente tem um atendimento para fazer isso, que é muito comum no trabalho dos consteladores. Nesse um atendimento, dentro do meu trabalho, varia ali de 1h30 a 2 horas. Eu também faço esse trabalho. Então, além da psicoterapia semanal, dentro dessa visão sistêmica, também a constelação que pode ser feita, a gente chama de intervenção. A pessoa vem e trabalha aquela questão. Não precisa seguir dentro desse trabalho. E ali também da gente trabalhar, a pessoa pode vir, ela trazer o problema dela e a questão para a gente olhar dentro da constelação. Mas também pode vir o casal. Normalmente, quando eu atendo o casal, eu faço 4 sessões.
O casal monta a constelação, primeiro eu pego a queixa, entendo um pouquinho o que está acontecendo e peço para a esposa colocar a constelação. E o marido também colocar, naquele mesmo momento. E é interessante que a constelação ela não sai igual, porque cada um vê de uma forma o problema. E isso é interessante para eles olharem e ver essa relação. Muitas vezes a mulher fala, ele está muito longe de mim. E o marido vem, ela está muito perto de mim. E o que é certo? É perto ou é longe? Como o Dr. Fernando trouxe, é pulsar. Não é perto e nem é longe. Tem a área de individualidade, tem a área de relacionamento. Mas dentro do casal, nessas 4 sessões, na segunda sessão, vem apenas um deles, e a gente olha para os problemas e para a família de origem. Na terceira sessão vem o outro cônjuge, e fecho, né, na quarta sessão, né, embasando aquilo que foi visto e mostrando para eles que muitos dos problemas que eles estão trazendo estão ligados lá com os problemas da família de origem. O terapeuta ele entra, né, nessa relação de casal, mostra aquilo que está acontecendo e sai. Ele não entra para falar quem está certo, quem está errado, até porque existe uma lei no casal, que é a lei dos 50%. Quando a gente olha para o casal, 50% você e 50% você. Não tem certo e errado ali. A gente trabalha com essa lei que já vai trazendo o equilíbrio ali. Da importância de se ver mais longe, de ampliar a consciência, de ter diferentes pontos de vista daquela questão. A gente tem um problema. E quanto mais pontos de vista a gente tem daquela situação, é melhor. E dentro da visão sistêmica, ele traz um ponto de vista que muitas vezes, na maioria das vezes, o cliente não tem consciência. Para a gente trabalhar com a constelação individual ou em grupo, a gente vai precisar de um campo. E esse campo, como a gente está vendo ali, pode ser redondo, pode ser quadrado, mas ele precisa ser proporcional aos elementos. Ali a gente está vendo uma proporção. Aqui poderia ser um campo de informações, onde a gente colocaria os elementos que a gente vê que é necessário, mas esses elementos, ele precisa ter uma proporção aqui. Se é um elemento pequeno, esse campo aqui já não vai funcionar bem. Se é um elemento grande, também não. Então, esse campo onde vai acontecer a constelação, esse posicionamento que o cliente vai fazer, ele precisa ser proporcional. E aí tem essa imagem do campo redondinho ou quadrado também, que pode ser usado. E isso também na constelação em grupo, que a gente vai precisar também desse espaço adequado ali para poder fazer. Esse é o equipamento necessário. E é interessante essa visão do campo, onde o cliente está olhando de fora a constelação que ele montou. É como se ele tivesse antes dentro do problema e não tivesse ali tantas informações e não percebesse tanto. Quando a gente coloca ele de fora para olhar e pede para ele posicionar, ele tem essa visão, que é uma visão bem diferente e que daqui já ampliou um ponto de vista que ele tem. Ele já está de fora olhando aquela dinâmica. Essa é a mesma relação também que se tem no grupo, de deixar o cliente fora para olhar aquilo à distância. E você vê, essa é até uma terapêutico, né? Quando a gente está muito dentro, né, da situação, do problema, a gente não tem clareza. Quando a gente distancia, vê de longe, a gente consegue ver muito mais elementos ali que podem estar acontecendo. Aqui é o equipamento, né, que a gente usa, colocamos ali como elementos, como o Roberto falou, pode ser usado Playmobil, né, que era muito comum, né, nas constelações, e é ainda, mas dentro da consciência sistêmica tem esse material desenvolvido e que facilita, porque tem os elementos ali, homem, mulher, criança, idoso, e que no campo vai servir para a gente. As basezinhas de cores diferentes pode ser usada para a família de origem, família atual, família do marido, família da esposa. Então as basezinhas também ajudam bastante nisso. E que esses elementos eles vão representar pai, representar mãe, filho, avós,
criança do cliente, esposa, a gente vai usar esses elementos. Esses subjetivos, eles são melhores ser usados, por exemplo, a pessoa vem cancelar uma doença. Seria complicado colocar ali uma doença, né? Escolhe aqui uma pessoa para ser, embora se também se faz essa pergunta, né? Você acha que é masculino, é feminino, onde ficaria? Mas os elementos subjetivos, eles vão entrar onde não se usa ali pessoas, e que a gente também precisa investigar. Aqui uma constelação realizada, né, nesse formato individual, e ali tem alguns elementos que eu normalmente coloco. Então, se a pessoa ela vem para constelar, ela é pai, ela é casada, então eu vou coloca a esposa, coloca o filho, coloca o problema. Se é um casal, coloca a sexualidade. Uma outra linha do tempo importante, que me dá um eixo, que dá uma direção, que é o passado e é o futuro. Isso aqui também ajuda a gente a fazer diagnóstico, porque aqui a gente vai olhar posicionamento, direcionamento, distância desses elementos e o significado que a pessoa dá. Nessa constelação está ali vida e está ali morte, então são duas polaridades. Normalmente, se eu coloco uma polaridade vida, eu coloco a polaridade morte também. Se eu coloco passado, eu coloco futuro também. Então, ou eu uso vida e morte, ou passado e futuro. Vai depender um pouquinho do que eu estou pesquisando, a idade da pessoa, a queixa, para eu poder usar esses elementos. E ali até a visão do cliente, quando eu faço, eu primeiro pergunto para ele, o que você está vendo? O que você está vendo? Ele monta, eu falo, pego a visão que ele tem daquilo, até para eu perceber até onde ele já foi, até o que ele conseguiu ver, para eu poder aprofundar ainda mais dentro daquilo que eu vou mostrar. E dentro da análise que a gente faz, a gente vai olhar posicionamento, direcionamento, distância e significado. Vou pegar até aqui o Roberto. Aqui seria... Posicionou aqui, vamos supor que eu estou colocando um casal. Posicionou isso, é uma coisa. Isso aqui é outra coisa. De frente é outra coisa. E aqui a gente está vendo direcionamento, distância e o posicionamento que está. Cada lugar que põe tem um significado. Às vezes eu começo com a pessoa e eu falo, esse é você. Onde você se posiciona? E muitas vezes a pessoa pega o bonequinho e vem aqui na beirinha do sistema. Tem alguma coisa acontecendo aqui que eu preciso pesquisar e alguma coisa séria. Já estou quase fora. Esse campo me dá informações, até do que eu vou focar mais e mostrar para ele. Focar é jogar mais luz ali, porque muitas vezes dentro dessa quantidade de elementos a gente não consegue aprofundar tudo. Eu gosto também ali das diversas funções, eu costumo até utilizar uma técnica de porcentagem muitas vezes, porque a pessoa vem, um homem, uma mulher, muitas vezes é pai, filho, profissional, marido, e onde que a gente precisa pôr mais energia? Isso aí vai depender do tempo e do espaço. Dependendo do tempo e do espaço, você precisa pôr mais energia no filho. Dependendo é no casal, dependendo é na profissão. Então, eu costumo fazer essa técnica de porcentagem. E muita gente coloca, adultos, mais energia na função filho, em relação à família de origem. E quando a pessoa toma essa consciência, olha o posicionamento, ela muda. Ali o profissional, uma frase, o terapeuta é o primeiro doente a ser tratado. Essa frase é da psicossomática, do Grodeck, falando da importância do trabalho pessoal do terapeuta, porque ele só consegue levar o cliente até onde ele já chegou. Esse é o trabalho pessoal, de se constelar, de se trabalhar, do aprimoramento técnico, de fazer cursos, de fazer supervisão com um profissional que já tem um conhecimento maior, que é ele que vai levar o terapeuta para um outro nível. É a tríade ali do terapeuta, né, e da necessidade que a gente tem de trabalhar nessas 3 dimensões aí.